Um aspecto muito importante a ser considerado previamente à fresagem de peças protéticas utilizando sistemas CAD/CAM, mais especificamente o software SEREC, está na observação da superfície interna da restauração previamente à fresagem. Você já parou e analisou internamente a sua restauração lá no software antes de executar a fresagem e já se deparou com uma situação como essa, onde você tem irregularidades internas que, acontecendo, podem criar um espaçamento não uniforme que pode trazer a uma série de consequências, para a sua restauração, como, por exemplo, diminuição da espessura final, irregularidade da linha de cimento, dentre outras alterações. E aí vem uma pergunta: por que isso acontece? Isso acontece basicamente em função de 3 fatores. Primeiro, preparo dentário. Segundo, o diâmetro da broca utilizada para a fresagem. E terceiro, o modo de fresagem. Então, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como a gente entende esse raciocínio englobando e interrelacionando esses fatores para que você aumente as suas chances de ter melhores resultados. Começando pelo entendimento do preparo. O que é importante? Nesse caso específico, vamos partir aqui para a região do incisivo central superior. Aquela região onde eu mostrei a irregularidade interna, ela está localizada basicamente lá no terço incisal do preparo, que é uma área onde eu tenho um menor diâmetro ali na minha borda incisal. Então o que acontece? Quando eu tenho um diâmetro ou áreas, onde o diâmetro do meu preparo ele é inferior ao diâmetro selecionado para a broca que executará a fresagem, o software, se eu mantiver o modo de fresagem no modo padrão, o que o software vai fazer? Ele vai criar uma compensação interna do tamanho do diâmetro da broca para otimizar a minha adaptação interna. Por um lado, eu tenho a vantagem de melhorar a adaptação interna e não ter nenhuma interferência para essa peça sentar, porém, eu vou criar irregularidades. Então, a primeira dica importante relacionada ao preparo é que eu tenha atenção e, preferencialmente, deixe esse preparo o mais regular possível, o mais arredondado possível e com áreas evitando um diâmetro daquela área inferior à broca que será fresada. Então, nesse caso específico, cabe uma reflexão interessante. Eu coloquei aqui, marquei na administração para fazer a fresagem desse caso como IMEX, a título apenas ilustrativo. Isso aqui era um trabalho provisório, mas só para vocês entenderem como que esses fatores agem naquela característica lá da superfície interna. Então, quando eu selecionei a minha fresadora MCXL e coloquei a minha broca Stepburr 12 para fazer a fresagem da superfície interna da restauração, o que acontece? O software me deu essa compensação, para favorecer essa adaptação. Se eu voltar mantendo os mesmos parâmetros, o mesmo modo de fresagem e a mesma característica do preparo, entra o segundo fator a ser considerado, que é o tipo de broca. Então, se eu voltar na administração e colocar para essa peça ser fresada, por exemplo, na fresadora Prime 1000, onde o diâmetro da broca é maior do que o diâmetro da broca da fresadora MCXL, eu vou me deparar com uma situação de uma compensação ainda maior referente à superfície interna para favorecer essa adaptação. Então, quando eu volto na tela de fabricação, eu me deparo com essa situação, onde eu vejo a superfície interna ainda mais irregular, porque a minha fresa da MCXL, ela é mais, da Prime 1000, ela é mais larga do que
a broca da MCXL. E para ilustrar ainda mais como o diâmetro da broca interfere, se eu voltar na administração mais uma vez e mudar o material, por exemplo, para PMMA, e colocar para essa peça ser fresada como no modo de fresagem, o que vai acontecer? No modo de fresagem, eu tenho a superfície interna fabricada por uma broca diferente, com um diâmetro ainda menor. Então, o que vai acontecer nessa situação? Na tela de fabricação, eu não mudei o preparo, eu não fiz nenhuma mudança no modo de fresagem, eu mantive como padrão, eu só mudei o tipo de broca. E aí, eu já tenho aqui uma área de compensação muito menor, porque eu tenho um menor diâmetro da broca para fazer a fresagem da superfície interna. Então, um ponto bem importante, quanto maior for a diferença entre o diâmetro da broca e a espessura, o diâmetro de áreas, principalmente na incisal e oclusal dos preparos, maior será a compensação de sobrefresagem. Então, o que eu preciso entender? Primeiro, preparos muito regulares, atentos com atenção especial a essa característica do diâmetro. Segundo, entendimento que o tipo de broca e o seu diâmetro interferem. E quanto maior a diferença entre os dois, maior será a necessidade de compensação. E por fim, tem um outro ponto importante, que para eliminar essas áreas de interferência interna, eu posso mudar o modo de fabricação, de modo padrão, onde existem essas compensações, para modo faceta. E fazendo essa alteração para o modo faceta, o software faz um retoque da superfície interna com a outra broca, que é as brocas cilínder, e aí eu vou conseguir ter uma compensação e uma regularidade interna muito maior. Porém, é fundamental que eu observe, caso eu opte por fazer a fresagem no modo faceta, verificar se internamente eu não tenho nenhuma interferência do bloco invadindo a área do preparo. E como eu faço isso? Eu seleciono o catálogo da maxila, seleciono a restauração e tiro a opacidade da restauração, podendo observar que para essa característica de broca que eu selecionei, para esse espaçador interno no modo faceta, eu teria uma boa adaptação. Porém, vamos pensar nesse mesmo caso. Se eu voltar na administração mais uma vez e marcar para fazer esse trabalho, por exemplo, selecionando o bloco de GMX mais uma vez, voltando para a fresadora MCXL e voltando na tela de fabricação, o que eu vou ter de situação? Se eu mantiver esse trabalho no modo faceta, o que vai acontecer? Eu preciso observar se eu não tenho nenhum tipo de alteração relacionada à parte interna. Então aqui eu vejo que nesse caso eu conseguiria ainda fazer a fresagem. Por quê? Porque o meu preparo respeitou aquele pré-requisito básico. Vamos ver a mesma situação agora utilizando a Prime Mill para fazer a fresagem no modo faceta. A Prime Mill no modo faceta me mostra uma área de interferência. Então, nesse caso, mais uma vez, a gente comprova que o diâmetro da broca ele acaba fazendo muita diferença, porque quanto mais estreito é o diâmetro, maior essa fresa vai ter um alcance relacionado ao diâmetro do preparo. Então, é um entendimento que está relacionado a esses três fatores, que um interfere com o outro, e o mais importante é que você entenda essa questão relacionada ao diâmetro do preparo, ao diâmetro da fresa, ao modo de fresagem e as formas de contornar, seja aumentando o diâmetro do preparo naquele ponto específico, principalmente incisal de dentes anteriores, seja alterando o tipo de fresa ou fresadora ou modo de fresagem,
e seja talvez fazendo uma tentativa, inclusive, de compensação aqui no modo faceta, através da alteração do parâmetro de espaçamento interno, mas aí eu tenho que ter atenção em relação ao limite máximo, que eu recomendo que não seja superior a 150, para tentar, ainda assim, fazer uma fresagem no modo faceta e ter uma boa adaptação ali na superfície interna. Então aqui eu alterei para 150. Quando eu vou na tela de fabricação, eu observo que eu ainda tenho uma área de interferência, então não estaria indicado. O que é importante? Você parar sempre, analisar esses fatores e certamente, fazendo dessa forma, cada dia mais você vai entender o software, vai entender a forma de trabalhar os parâmetros a seu favor e selecionar a estratégia de fresagem mais indicada para cada caso clínico.